É muito comum nos depararmos com tristes cenas de animais famintos, cadelas com sarna, filhotes, animais atropelados, animais com fratura exposta, sem ter a quem recorrer. Eles não têm voz, eles não sabem falar, não têm a quem recorrer. Por sua vez, as secretarias dos municípios são omissas. Existe uma inércia muito grande do poder público. É ele que tem a obrigação de instituir as políticas públicas, mas não faz. Quem fica com o dinheiro dos impostos são os municípios. E esse encargo tem ficado a trabalho dos protetores independentes, das ONGs, que sobrevivem de vendas de camisetas, jantares, sobrevivem pedindo esmola, para dizer a verdade. Porque não existe verba pública para a questão do animal, ainda não existe. Então, a sensação que nós temos como protetor é que estamos enxugando o gelo. Eu atuando aí há mais de 10 anos, não consigo imaginar resolver essa situação se não for trabalhar, deixar de trabalhar no efeito, começar rapidamente a trabalhar na causa desse efeito. Então eu gostaria de passar para vocês o que é preconizado na proteção animal mundial. E por que isso foi preconizado? Mostrar o plano de trabalho e como chegamos nesse plano de trabalho. A USP publicou uma pesquisa na cidade de São Paulo que serve como referência para os demais centros, pelos grandes centros do Brasil. Entre 2004 e 2010, a população humana cresceu 3,5%. A população canina cresceu 60%. A população felina cresceu 152%. Portanto, em 2030, segundo a pesquisa da USP, teremos mais cães e gatos do que seres humanos. Eu ainda não conheço nenhuma cidade que tenha, de fato, resolvido a questão dos animais, especificamente cães e gatos. A única cidade que eu conheço é a cidade de Nova York. A cidade de Nova York, acho que há em torno de uma década aí atrás, o que ela fez? Ela fez um censo, saber quantos animais tinham na rua. O censo apontou que tinha 100 mil animais. Então eles elaboraram um plano de trabalho. Vamos executar 50 mil, sacrificar 50 mil. Ou seja, 50% dos animais. E assim fizeram, sacrificaram 50% dos animais. Depois, passaram um determinado tempo, eles voltaram a fazer um novo censo. E aí, para a surpresa de todos, o censo apontou que tinha 150 mil animais. Veja bem, eles sacrificaram 50%, foram fazer outro censo, tinha 150 mil animais. Foram estudar esse fenômeno. Por que que isso acontece? Veja bem, nós sabemos que os cães são semidomiciliares, aqueles cães que a pessoa deixa o portão aberto, ele sai de casa e volta à noite para casa para comer. Ou temos os cães errantes também, eles se organizam em matilhas, sobrevivem pela oferta de alimentos que existem. Ao sacrificar 50% dos animais, o que aconteceu? Sobrou mais oferta de alimentos. E com mais ofertas de alimentos, uma cadela que antes gerava apenas 4 filhotes, passou a gerar 9 filhotes, devido à grande oferta de alimentos. Ficaram mais férteis e passaram a gerar de 4 filhotes a 9. Por quê? A questão da superpopulação, da procriação, ela é geométrica, exponencial. Então eles viram que não resolveram nada.
sacrificaram 50% e então decidiram a fazer o quê? Esterilizar esses animais. Vamos esterilizar e deixar esses animais onde eles estão. Porque se eles estão vivos, é porque existem ofertas de alimentos que os mantêm vivos. Daí eles vão ter a vida natural que eles têm vivendo nas ruas, né? E assim conseguiram resolver o problema na cidade de Nova York. Já em São Paulo, a partir do advento da Lei 12.916 de 2008, que foi sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo não pode mais usar como método de controle populacional o sacrifício de animais saudáveis. Antes, a maioria das cidades, o que eles faziam? Câmara de gás, eles eram executados das maneiras mais terríveis que os senhores podem imaginar. Câmara de gás é um motor de fusca, escapamento, sai e entra em um armário assim, uma jaula fechada, coloca lá 30, 40 cães, gatos e liga aquele motor de fusca, então eles são asfixiados, morrem asfixiados. Esse aí é o melhorzinho que tem ainda. Mas tem afogados em caixa d'água, choque elétrico. Campinas mesmo, conversei com um agente que trabalhava no Centro de Controle de Zoonoses antigamente, ele mesmo falou que executou muitos através de choque. E eram modos rudimentares. Molhavam os cães, pegavam uma mangueira, molhava, lá tinha um lugar, aí ele ligava o choque. Quem morava ao redor do Centro de Controle de Zoonoses fica na Vila Boa Vista, pode passar por lá, que tiver algum morador antigo lá, vai dizer que escutava os gritos dos animais que estavam sendo exterminados. Até esse senhor que já aposentou agora, me revelou que ele tem até sérios problemas emocionais por conta disso. Ele falou, estou vendo o amor que você tem pelos animais, está vindo aqui final de semana buscar um cão com a pata fraturada. Antes a nossa meta era sacrificar 40 animais por dia. A Câmara de Gás de Campinas foi a primeira a ser lacrada. Essa não tem mais. Mas todas no estado de São Paulo, a partir de 2008, nenhum município pode mais sacrificar animais saudáveis. Isso daí, se tiver algum município usando o sacrifício de animais saudáveis, o prefeito pode ser cassado, improbidade administrativa, certo? Ministério Público e por aí vai. Então, qual que é a nova era da proteção animal? O que nós temos que fazer? Quais são as políticas públicas que nós temos que desenvolver nos municípios? São os 4 pilares, é um quadrinômio, ou seja, castração, identificação, conscientização e adoção. Castração, né? Castração tem que ser também por saturação. Tudo que fizer tem que ser por saturação. Não adianta castrar um cão e um gato num bairro aqui, outro num bairro distante. Tem que pegar um bairro onde tem uma superpopulação de animais e não sair de lá enquanto não atingir 75%. Castrar e identificar. Identificação é a implantação de chip. O chip era o tamanho de um grão de arroz. Através de um leitor óptico, daí cria-se um banco de dados e ali tem todas as informações que o animal possa fornecer. Porque o cão e o gato não sabem falar. Então, quando você encontra um cão, sabemos que 77% dos animais que estão nas ruas estão perdidos, já tiveram dono um dia. Então, através do microchip, você pode, inclusive, apurar as consequências, questão de maus tratos e tudo. Conscientização da guarda responsável e adoção. Eu mesmo já, em 10 anos, aí já tenho, inclusive, os termos de responsabilidade, eu já doei mais de 1.000 animais, trabalhando em feiras de adoção. Então, meus senhores, é isso que eu tenho para passar para vocês, né? É a solução aqui para humanitária, porque nós sabemos que a questão dos animais não é só uma questão de saúde pública, é também uma questão humanitária. Tem muitas pessoas que não conseguem mais imaginar que possa sacrificar animais saudáveis, porque vamos pensar numa coisa, que crime que eles cometeram para ser condenados à morte?
Eu acho que o único crime que eles cometeram foi dar amor e carinho à pessoa errada. Queria terminar aqui com uma citação de Gautama Buda. O homem implora a misericórdia de Deus, mas não tem piedade dos animais, ao qual ele é um Deus. Muito obrigado e boa tarde.